Super bomba no Datafolha que tá desesperando todo mundo, porque o Pablo Marçal cresceu 2%, empatou com o Boulos na margem de erro, e agora Marçal pode tirar o Boulos no segundo turno, um desespero só. E calma, calma, vamos analisar esse Datafolha com calma, sem as emoções. Na minha opinião, não mudou absolutamente nada o cenário. Ah, mas o Marçal cresceu, calma. Na minha opinião, o Marçal cresceu por ajuste estatístico da aproximação e por voto útil da Marina Helena para ele. Ponto. O Ricardo Nunes precisa ficar esperto porque eu vou mostrar para vocês, ele está numa tendência de baixa, mesmo não alterando os votos. Quem também tem que ficar esperto é o Guilherme Boulos, porque o Boulos, apesar de ele estar em um bom momento da campanha, momento como candidato, ele está perdendo votos na população mais rica, que era o que o sustentava. Mas eu vejo que o cenário tá exatamente a mesma coisa. Marçal não consegue criar fatos novos. Tentou criar um fato novo, que ele recebeu uma carta do Donald Trump, foi desmentido, pagou mico, tentou justificar, ficou pior. E Marçal ele já está no teto daquela população que pode votar nele. Então o cenário do Datafolha a mesmíssima coisa. Mas você vai colocar no comentário, eu quero saber a sua opinião sobre isso. O que você achou primeiro dessa carta do Marçal que o Donald Trump teria enviado para ele? Pagou mico. O que você achou do resultado do Datafolha? E o desempenho do Boulos? Te preocupa? Você acha que ele pode melhorar? Coloque suas percepções, deixa o like no vídeo e se inscreva, claro, no canal. O resultado do Datafolha foi um resultado que surpreendeu muita gente, porque o Pablo Marçal ele cresceu 2 pontos percentuais, saindo de 19% e indo para 21%, empatando com o Guilherme Boulos na margem de erro, porque Boulos tinha 26% e foi para 25%. E o Ricardo Nunes se manteve com 27%. Um resultado enganoso. Já vou falar do Ricardo Nunes daqui a pouco, porque na verdade ele tá com uma tendência de baixa. Esse resultado do Datafolha mostra que há uma indefinição no cenário, o que já foi apresentado pela pesquisa Quest no início da semana, mas também há um apontamento de algumas tendências que poderão ser confirmadas na próxima semana. Sairão mais 2 Datafolhas. Um no meio da semana e o outro no sábado, antes, ou na sexta-feira, né? Antes da votação. Quais foram as tendências que foram apresentadas? Primeiro, o Ricardo Nunes, ele está numa tendência de baixa. Mas ele está... Se você for pegar os segmentos por faixa etária, Nunes cai em todos. Em todos. Com exceção da população 60 a mais e de 16 a 24% que ele está estável. Nunes cresceu também 1% na população mais rica e 1% também na população mais pobre. Mas na faixa intermediária ele caiu. Ele perdeu mais 4%. E se você for pegar a maioria das estratificações, Nunes perde votos. Então como que Nunes se mantém na primeira posição inalterado com 27%? Porque Nunes capturou votos do Guilherme Boulos. Por quê? Porque o Boulos não consegue entrar na periferia. Porque a população da periferia sente que o prefeito fez alguma coisa ali. E entre o Boulos que promete fazer e o prefeito que fez, e de fato a população deve sentir que ele fez alguma coisa, a população fica com o Nunes. Mesmo em 2022 tendo votado no Lula. Mas então por que o Nunes ele não cresceu se ele está pegando o voto do Boulos? Porque ele está perdendo votos para o Pablo Marçal. Também. E por que o Marçal subiu? Eu vejo que Marçal subiu porque a gente começa a entrar numa etapa da campanha do voto útil. Marçal deve ter recebido o voto útil da Marina Helena e deve ter tido ali algum ajuste da margem de erro. Marçal está com 21%, mas eu acredito que ele não está ali com 20,8%, que aproxima para 21%. Não, ele deve estar com 21,3%, 21,4%. E o Ricardo Nunes, ele está com 27%, mas eu acredito que ele deve estar ali, na verdade, com 26,6%, 26,7%, que aí na aproximação aproxima para mais. Esse é o cenário que eu estou vendo que está acontecendo. Voto útil para o Marçal, ajuste estatístico. Ponto. Não há nenhum tipo de mudança. Porque o Marçal, pessoal, ele tentou atenuar a imagem dele, não virou muita coisa, teve mais uma semana muito ruim. Esse Datafolha traz uma sobrevida para o Marçal. É a primeira notícia positiva do Marçal em 3 semanas. Ele estava entrando na 4ª semana muito negativa.
na quarta semana. Só que ele tem um discurso limitado, que é aquele discurso do venceu por mérito, eu consegui pelo meu próprio esforço, vou fazer você vencer também. Esse discurso do self-made man, ele é muito incompatível com a população brasileira. Tem um limite que é mais ou menos esse de 20%. Porque a cosmovisão do brasileiro, ela é diferente da cosmovisão americana que de fato acredita nisso. E se você for pegar, o Marçal cresceu onde? Na população ali mais jovem, até a casa ali dos 40 anos, que quer acreditar em alguma coisa e olha no Marçal e acredita na possibilidade desse discurso. Por isso que ele acaba crescendo um pouquinho. Mas ele não conseguiu, nesse momento, criar fatos novos para dar o boost na campanha dele, para ele chegar a ultrapassar o Boulos ou tirar votos do Ricardo Nunes, puxando o Nunes para baixo e ele para cima. Ele não conseguiu fazer isso até agora e dificilmente vai conseguir. Ele tentou usar ali uma história que ele tinha recebido uma carta do Donald Trump. Ele falou isso antes do início do debate do Flow. Ele falou que ele recebeu, que o Trump estava em solidariedade com ele, que não, o Trump mandou uma carta para mim, e assim ele tal. E aí, entraram em contato com o Marçal e falaram assim, Marçal, cadê a carta? Ele não mostrou. Entraram em contato com a campanha do Donald Trump e foi negado. Não, o Trump não mandou mensagem, carta alguma para o Pablo Marçal. Nem tem nada do tipo. Então ele mentiu. Sendo confrontado com a verdade, o Marçal publicou uma explicação. Na verdade, o que aconteceu foi um assessor do Trump, um assessor dele, Marçal, entrou em contato com a campanha do Trump para fazer uma doação. E uma assessora do Trump mandou uma carta para o assessor do Marçal, como você viu tudo, a publicação aqui ao lado. E aí, eles perguntaram se o Marçal estava bem, possivelmente ele contou o que aconteceu na campanha. E ela perguntou, quero saber se o Marçal está bem, coisa do tipo, mas falou mais da doação. Então, foi uma mentira, uma meia-verdade. E o Marçal, ele usa muito essa história de meias-verdades. Ele gosta de pegar uma meia-verdade e espremer até virar uma mentira. Houve uma carta ao Trump? Houve uma carta da equipe do Trump, mas não do Trump propriamente para o Pablo Marçal. Mas a equipe do Trump enviou uma carta para a equipe do Pablo Marçal. Mas você percebe como que ele funciona? E ele trabalha muito com o uso de homônimos. Porque ele começou a dizer que ele foi prejudicado no Flow Podcast. Que o Flow receberia recursos da prefeitura. Só que não. Porque tem uma empresa Flow que recebeu o repasse da prefeitura. Mas não é a empresa Flow que fez o debate. Ou que faz o podcast. A mesma coisa ele fez com o Guilherme Boulos. Dizendo que o Guilherme Boulos gostava de usar farinha pelo nariz. Só que era um homônimo. E mesmo sabendo que é um homônimo, o Marçal continua com a farsa. Então ele faz muito isso. Ele tenta criar esses factoides que, de certo modo, o projetaram chegando no teto. Para o Marçal conseguir um fato novo, vai ser necessário que os seus adversários produzam esse fato novo para ele. Porque eu não vejo o Marçal conseguindo protagonizar algo diferente do que aconteceu com a cadeira. Houve o ataque do assessor. Foi um ataque do assessor ao outro assessor. Mas ele não estava envolvido diretamente ali. O que pode acontecer e beneficiar o Marçal é se ele ficar fora dos próximos debates. Ele vai no debate da Record e o Ricardo Nunes pode cometer um erro fatal caso, a depender do que aconteça, tem mais 3 debates. O da Record, do UOL e do Globo. Da Globo, né? Se o Ricardo Nunes prosseguir com a ideia estúpida de eu só vou participar se o Pablo Marçal não for, porque o Marçal não é obrigado a ser convidado, isso gera um fato novo para o Marçal que pode tirar os votos do Ricardo Nunes. Os votos bolsonaristas. Essa é a história que eu estou vendo para o Pablo Marçal. E onde o Guilherme Boulos perdeu votos? Boulos perdeu votos na população mais rica. Isso é um problema para ele. É um problema. Mas vamos ver, porque até o fim da campanha tem ainda muita água para rolar. Tem 10 dias é quase uma eternidade. E metade da população, né, uma parte considerável da população, define voto ali no dia anterior ou na véspera. Vamos ver o que vai acontecer, mas na minha opinião, nada muda no Datafolha.